lá, lembrei até de buscar lá para Natividade, né? Aí chega em Natividade, vai para o lado de. Tem a entrada para Tombos, né? Fomos até lá. Agora você vê como é que Deus faz, né? A gente não podia imaginar que no domingo de manhã a gente tem. Pior que eu não conhecia ninguém, nem a viúva, só por nome, né? E tive que me identificar. Primeiro tive que chegar no velório e perguntar assim: era velório de quem, né? Você imagina, você vai ao velório e você tem. Oi? Adão. É. Não, ele teve lá. Quando a gente foi lá, ele estava lá. Eu lembro dele. Vocês não vão lembrar dele assim, um magrinho, né? Ela estava lá na porta. Então, mas enfim, se identificamos e Deus abençoou, né? O pastor ficou muito agradecido porque ele não pôde ir, ele falou com a família, não tinha como ele ir. E ele vai agora no sábado lá e vai conversar com eles. Então, para você ver, e assim é a vida, ele não esperava. E o cunhado dele, quando deu a notícia de que aquele irmão tinha, ele andava muito com o cunhado, também era na igreja do Tomazinho. Esse cunhado fez cirurgia no coração e está, acho que há 2 meses, sob cuidado de médicos, como tempo no hospital, ele fez cirurgia. Então, quando deram a notícia para o pastor que o irmão tinha partido, ele pensou, não, é o cunhado do Adão, porque ele está com o coração, né, assim, né, nessa situação. Então, Deus levou o que estava bom, né? Deus quer levar ele, né? Então Deus tem as suas formas, as suas maneiras, né? Mas enfim, foi isso que aconteceu. Mas foi bom que aí também nós pregamos lá a palavra, né, um pouco, né? E pegamos um contato de pessoas que até estavam desviadas, né? Mas o pastor vai lá no sábado para conversar com eles, né? E então, irmãos, ora por ela, a esposa dele estava muito abatida, né? E, claro, né, de repente, né, ele trabalhava aqui e enviava ajuda. Quando tinha feriado, ele ia para lá, né? A esposa é uma menininha, tem talvez 12, 14 anos, né? 13 anos, 16 anos, né? Muito abatida também, né? É a única filha dele, né? Então, mas enfim, estavam todos bem abatidos, mas você sabe como é que é, a morte quando chega. E você vê, ela não escolhe, não. A gente sempre fala assim, tem mais gente na nossa fila, né? Aí talvez você fica lá no final, né? Tem gente, aí ela não vai escolher você é o primeiro, né? Mas é isso aí. Então vamos orar por ela. E como é que está aquela senhora, a Mônica? Está melhor? Estava conversando. Está falando demais agora. É a patroa da Sheila, né? Tá, irmão, ela me conversou um pouco com ela, né? Ela pediu que. Mas se ela contando a história dela, você vê que como tem pessoas sofrendo aí, irmão, enfermidade, depressão, como ela tem uma carreira de sofrimento lá de trás, perdeu um irmão, perdeu a mãe, perdeu o pai, né? E aí, por fim, entra em depressão, o marido deixa também. Então você vê o quadro como ficou. Então, para ela disse que abriu um pouquinho da janela do quarto para ver um pouquinho um dia assim, só um pouquinho. E às vezes nem falou, se me desse comida eu aceitava, se não desse eu ficava dentro do quarto também. Então você vê a situação, né? E ela para baixo, quer dizer, uma pessoa que lidou, ela é professora, né? No colégio, esqueci o nome do colégio, Átila Moledo aqui a família dela é dona daquele colégio, né? Então foi professora há muitos anos, também ajuda, né? Vários traumas, né? Então, mas enfim, irmão, aí nós falamos um pouquinho só, assim, pela graça de Deus, e ela se sentiu tão bem, ela disse, eu vou dormir melhor. Quer conversa de novo? Aí amanheceu, pegou o carro dela, saiu, não saía do quarto, pegou o carro e foi na rua. Eu falei, pega a Bíblia, leia a Bíblia. Ela tinha sido da Assembleia há 8 anos, né? Depois de católica, Assembleia, e depois entrou nesse quadro de depressão e ficou, né, na situação difícil. Mas então, irmão, lembre das suas orações, orar por ela. E você, fica aqui um exemplo para nós aqui. O que a gente está desfrutando aqui, irmão. Eu botei uma profecia no grupo, que o profeta, no final, acho que dá mensagem, almas encarceradas. Peço a vocês, olha aquela profecia devagar, vai, porque ele fala, e está em português, mas ele está muito pequena. Mas não é nem 2 minutos. Mas um irmão fala em língua no tabernáculo, depois o outro interpreta. Aí o irmão, claro que ficou a mensagem para o tabernáculo brando em inglês, mas aí o irmão botou em português, para você entender a mensagem que estava sendo dada. E você vai ver o que Deus está falando em 2 minutinhos. Então, irmão,
Dê mais atenção a essas coisas de Deus. E você vai ver que Deus fala que Ele enviou um profeta que era o porta-voz dele para essa geração. E Ele diz, como a geração está abraçando o pecado. Mas Ele disse também, muitos deram as costas para o meu profeta. Mas aqueles que o receberam, né? Ele disse, no final da profecia, ele está dizendo, esses serão galardoados, receberão um grande galardão. Aí é o Espírito Santo falando, e o profeta deixou no final do culto, quando o Espírito Santo estava falando da mensagem, do tempo que nós estamos vivendo, daqueles que desprezaram a mensagem e daqueles que receberam a mensagem. Então, vendo esse quadro, né? Como outros mais, irmão, você vê muitas pessoas necessitadas. Falamos um pouquinho antes de vir embora na casa do vizinho lá, da irmã Cirlei, não sei se vocês lembram dela, e o esposo dela, Vitor. Aquele moço está há 11 anos numa cadeira de roda. 11 anos. Então, nós conversamos lá, ela pediu para orar por ele, e ele sofreu um acidente e ele estava sem um cinto de segurança, né? Ele me falou. Depois ele disse, mas talvez mesmo que eu tivesse com o cinto, isso ia acontecer. Eu falei, talvez não. Porque ele estava numa Kombi indo para a feira, um carro desce ele passou em frente a uma comunidade, um carro desce de uma comunidade em alta velocidade, bateu na Kombi assim, e ele foi jogado na porta, para lá, voltou, para isso que ele fez esse balanço todo, então afetou toda a coluna dele, só ficou a cabeça mexendo. Provavelmente se ele tivesse no cinto, ele podia machucar um pouco a cabeça, mas não balançava tanto a coluna dele. Olha a velocidade que esse carro desceu do morro para bater na Kombi e fazer isso com ele. Mas enfim, no início a esposa dele dava num copo com canudinho a vitamina para ele, porque não mexia nada. E graças a Deus hoje ele já mexe os braços, até um pouco na perna, está fazendo fisioterapia, mas está numa cadeira de roda. Nós oramos por ele, né, porque ele está com a fé que vai ser curado, né? Mas você vê, então como tem pessoas, quadro, né, e você vê que pouca gente falou com ela lá, ela começou a chorar, né? Ela canta muito bem, né? Canta até na Igreja Batista lá, acho que era a Igreja Batista. Mas você vê as lutas que muita gente está passando aí. A gente, irmão, não que a gente não esteja passando, mas como já orou o irmão Sérgio, Deus está nos abençoando tão grandemente. Irmão, eu fico preocupado, vocês disseram com a igreja, falamos isso lá em Itaperuna, e eu tenho que verificar isso também. Eu fico preocupado se a gente não está se acostumando ao sobrenatural e não dando mais valor a essas dádivas eternas que Deus tem nos dado. Nessa profecia, veja no vídeo, ele fala que tem dado coisas grandiosas para a igreja, para nós, outras palavras. E nós sabemos, isso é uma grande verdade. Irmão. E nós não merecemos. Então, irmão, vamos mudar a nossa atitude para com Deus. Seja mais agradecido, ou seja, é um Deus vivo, é um Deus que você se adora, ele relaciona-se com ele. Então, seja mais grato, entendeu? Cuidado para não se acostumar, porque houve um tempo que quando Israel iniciou com os sacrifícios, Israel ia com aquele coração, aqueles hebreus iam oferecer as ovelhas e tudo mais, e aquele era tão agradável a Deus. Chegou um dia que Deus disse, eu estou enjoado dos vossos sacrifícios e das vossas luas novas. Eles já iam mais tradicionalmente, tipo assim, meu pai me ensinou, meu avô, meu pai, eu vou levar essa ovelha lá. Não havia mais aquele amor no coração. Então não venha para a igreja como se fosse uma religião, uma obrigação, não. Venha para a igreja agradecido de todo o coração. Hein? Tenha cuidado para o diabo não te manipular ao ponto que você pode se tornar que vir ao culto é um peso. Vir ao culto é um sacrifício, não é. Vir ao culto é um prazer, irmão. Se nós começarmos a mudar, você vai ver como que Deus vai te abençoar. Então não tem esse culto como uma dificuldade, irmão. Na mensagem, não nessa quinta semana de Daniel, não. Eu sei o propósito de Gabriel para Daniel. O irmão Brana disse que pessoas, por causa da cura, elas se reuniam 9 horas da manhã, ele disse, 9 horas da manhã, pessoas doentes, enfermas, pessoas lá na Índia que eles pegavam na rua para botar lá para receber a oração, com lepra, câncer, assim por diante, criança, homens, mulheres, enfermidade. O irmão Bruna disse, irmão, não tinha cobertura para eles. Eles ficavam de 9 horas da manhã e ia até a noite para receber uma palavra de oração à noite por causa da cura. Pensa bem, ficar sentado num sol enfermo e naquele sol lá que é escaldante mesmo. Aqui já é, imagina aquela região, imagina aquelas horas todas para receber umas poucas palavras de oração durante uma reunião. Vê como é que Deus não vai abençoar um povo dele.
Agora a gente com o conforto todo desse aí, então a gente tem que ter muito cuidado, senão a gente chega para a igreja, a gente chega daqui a pouco, o diabo é ladrão, ele vai roubar o seu fervor para com o Senhor, se você não vigiar, ele vai roubando, daqui a pouco você vem ao culto, e se bobear, se passa o culto todo, e você não dá um amém para o Senhor. Como que fica isso? É como aquele marido que chega em casa, a mulher, você chegou, você está aí? Aí ele fala, já chegou? E ela continua, talvez, dá até as costas para você, ou vice-versa, né? Já chegou, falando, né? Agora você observa bem, quando há um relacionamento com o sentimento, principalmente o início do relacionamento, ora, irmão, a presença daquela pessoa ali é tão importante que aquilo move você, aquilo move ele e move ela. Então aquilo tem que ter um clima no relacionamento, entende? E no seu relacionamento com Deus, vigie se isso não está sendo roubado de você. Se está sendo roubado, alguma coisa está sendo feita que está entristecendo o Espírito Santo, e aí você não está tendo força para ter um relacionamento melhor com Deus. Então observe se isso não está saindo por alguma brecha, pelo, sei lá, no sentido da visão, do ouvido, alguma coisa que você está fazendo, pare, conserte isso e volte a ter um bom relacionamento com Deus. Principalmente que a gente está na hora do arrebatamento. Lembra-se, irmão, a igreja, nós deveríamos estar em grande expectativa nessa noite. A gente deveria estar ansiosos, irmão. Ô irmão Chá, qual é o hino que você vai cantar? Número tal. Veja, pega pandeiro, quem toca, violão, vamos lá. E você, se bobear, você mesmo já levanta e começa. Ô irmão, o que está vendo? Só você está levantando e batendo palma. Irmão, eu estou alegre, quero adorá-lo. Esse Deus, se não fosse Ele, aonde eu estaria? E está em breve da minha total libertação. Entende? Aí sabe o que vai acontecer? Isso agrada a Deus, entende? Você vê quando você chega na casa de uma pessoa e a pessoa fica assim, deixa até você sem graça quando ela é muito hospitaleira. Senta aí, fulano, senta aí, fica aí, fulano, ajeita isso, ajeita aquilo, como Abraão fez quando Deus foi na casa dele em carne humana junto com 2 anjos. Fica aqui, então, você vai jantar com a gente, tá? Não, vai sim, vai lá tomar um banho. Eu lembro da irmã de Lenice, a Marta, né? A gente os carros chegou a pegar, marquei algumas vezes. A gente chegava lá, a Marta já tinha a estuária tudo no lugar. A gente chegava lá, disse, você está preparando a comida. Era até engraçado, ela veio com uns pedaços de bolo assim, para aguentar até a comida. Faltam uns 30 minutos para almoçar, alguma coisa assim. Vai comendo o trem aqui até a hora do almoço. Olha o trem. Então, mas é ali, o pastor descansa lá, o irmão descansa, tem um quartinho lá separado, na época, Marta e Paulo, prepara ali e tal, e era sempre assim, irmão. Você se sentia bem ali. Deus precisa se sentir bem em nossos cultos, irmão. Amém. Lembrando que o nosso Deus já foi expulso do sistema de organização, rejeitaram a sua palavra, o pecado entrou, e Deus foi expulso. E nós, a igreja que vai no arrebatamento? Não foi isso que você orou, Sérgio? Nós não somos a noiva? Mas que noiva é essa? A noiva tem que estar numa grande expectativa. A noiva tem que pegar essa Bíblia e ler ela chorando. A noiva tem que ler essas mensagens chorando, irmão. A noiva tem que aproveitar, mais um tempo de oração. Oh Deus, eu vou te agradecer. Mais um tempo que eu posso dobrar meu joelho para falar com o Senhor. Então, haja mais expectativa. Quantas vezes Deus prega aqui, usa o irmão Carlos, o irmão Marco, outro irmão, o irmão Júlio e tudo mais. Eu sei, mas alguns irmãos dão amém, outros dão amém. Irmão, eu não estou forçando você dar um amém, você dar um aleluia, não. Eu estou preocupado se esse relacionamento não está se esfriando. Quando o relacionamento se esfria, preste bem atenção, aquilo a tendência é acabar. Há muitos casamentos, até no casamento hoje, há muitos casamentos hoje que eles estão vivendo de fachada aí no mundo. Acaba, então alguma coisa esfriou esse relacionamento. Mas conosco e Deus, a igreja de Deus, nós podemos dizer sem medo de errar, da parte de Deus não há falha, a falha está em nós. Se você olhar lá para trás, você vai ver que você tratava o seu Senhor de maneira diferente. Quando se tratava de um culto, você fazia mais sacrifício, você vinha com mais dificuldade aos cultos, você orava com mais sentimento, você cantava com mais prazer e Deus te abençoava, irmão. Alguma coisa está acontecendo que isso está se esfriando, mas vamos parar, vamos acertar tudo. E o que eu disse lá, eu não conhecia ninguém, eu creio que Deus que me deu aquela palavra lá no velório. Eu disse assim, não importa a sua religião, o importante é saber como está a tua alma com Deus. Se a tua alma está bem com Deus, a tua alma está bem com Deus, a religião não era a questão.
Então, irmão, a gente precisa estar bem, hoje a expectativa da igreja hoje, e a minha, deveria ser maior do que a do domingo, tá? E o culto de sexta-feira, irmão, se você está em casa, irmão, numa sexta-feira, tem como você vir orar, não fique em casa, vem se juntar a esses poucos irmãos que estão orando, levante a sua voz, clame a Deus e se encha do Espírito Santo. Ouça o conselho do profeta. Porque se você perder esse rapto e ficar para a tribulação, você não vai poder dizer que culpado foram os pregadores. Sempre foi pregado para você, desde a época do pastor Paulo, e o profeta falava sempre isso. Não fique em casa, a não ser que não há uma possibilidade, seu trabalho, alguma coisa assim. Mas você em casa à toa, podendo estar orando, ora, irmão, não faça isso. Vai orar, vai acabar esse tempo de oração, nossas reuniões vão terminar, nós vamos ser forçados, não vamos poder se reunir mais, uma grande tribulação está chegando. Quantas pessoas não vão dizer, se eu soubesse, eu tinha ido mais à igreja, eu tinha orado mais, eu tinha me enchido mais do Espírito Santo. Mas veja, ainda não chegou, então se acerte com Deus, encha-se de fé e do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer oração por eles. Depois o irmão Marco toma a palavra aqui, né? A gente começa a falar sobre isso. O pastor lá da Índia, ele é civita, ele pediu oração pelo filho dele que está internado, o garoto, eu acho que tem uns 11 anos, 10 anos, aí eu entendi assim, pela tradução, comida envenenada, problemática, alguma coisa assim. Então vamos intoxicação, uma coisa dessa natureza, né? Mas ele pediu para orar pelo tio dele. Ah, tá, vamos orar então por ele. O pastor Mandela também pede oração pela mãe, né? A mãe dele também está lá enferma, estava mal, foi para o hospital, mas já começou a melhorar e pede oração por ela, né? Creio que é isso. A família lá, né? Do irmão que partiu, né? Essa senhora Mônica, né? E o filho do pastor. E seu pedido em particular, né? Faz a Deus. E vamos orar nessa hora. Após o irmão Marco, então, toma da mensagem, né? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor, já pelo início desse culto, Pai, a oração que o teu servo fez, por ele, por nós, e pelos louvores cantados, Senhor. E agora, Pai, ouvimos aqui, Senhor, ó Deus eterno, esses pedidos de oração, essas pessoas, Pai, que estão carecendo da intervenção do Senhor. Começamos ali, Pai, pela esposa do irmão, que surpreendentemente, Pai, seu esposo, o Senhor quis levar. O Senhor tem os seus motivos, o Senhor é perfeito em tudo. Nós, às vezes, não entendemos na hora, mas depois ela vai entender. Ó Deus, mas ela sente muita falta do seu esposo, muito abatida. Sua filha também e os familiares. Mas nós oramos que haja consolo, conforto para eles, para elas, para toda a família. Pai, oramos também por essa senhora, a Mônica, que estava em um estado tão para baixo, Senhor, tão para baixo. Ela chegou a dizer que várias vezes veio pensamento para tirar sua própria vida. Ó Deus, e depois nós observamos que o Senhor teve misericórdia dela, ela está se erguendo, se levantando, mas nós pedimos, Senhor, que ela seja completamente libertada e curada de toda a enfermidade. Que ela possa, Pai, até um dia estar aqui conosco, que ela possa voltar a te servir, Senhor, pois ela disse que passou 8 anos te servindo, há um problema ou outro, ela teve que se afastar, e assim por diante. Mas, Senhor, ajude esta alma, sua filha e toda a família, Senhor. Pai, olhe pelo filho do pastor, ali, Senhor, que se encontra naquele estado delicado, uma comida envenenada, ou seja, como foi, não sabemos bem, mas enfim, Senhor, o que importa é que, no nome de Jesus, o mal é cortado, Senhor. Senhor Deus, o menino ou o rapaz certamente não sabia quando se alimentava, se aquilo por algum efeito estragou, ou se alguém mesmo envenenou, a gente não sabe, mas o Senhor deixou essa escritura dizendo que no meu nome, se beberes qualquer coisa mortífera, ainda que beba qualquer coisa mortífera, não fará dano algum. Nós oramos por ele, Senhor, o seu Pai te serve. Deus, estende tuas mãos e para a glória do teu nome, todo veneno e mal seja cortado em nome de Jesus Cristo. Nós estamos distantes, mas não somos nós que curamos, é Jesus quem cura, Senhor.
Não é o poder do nome dessa igreja, mas é o poder do nome de Jesus Cristo. Mas a igreja crê nesse nome e tem recebido esse nome, Senhor. E esse nome é poderoso. E quando nós se reunimos nesse nome, 2 ou 3, o Senhor se faz presente. Nós rogamos que o sinal do Evangelho seja manifestado ali na vida desse rapaz, Senhor. E ele seja curado e tenhamos a notícia que ele está bem. Nós oramos que em nome de Jesus todo mal seja cortado. Assim, Senhor, abençoa todas as vidas. Olha por todos os pedidos de oração. No nome de Jesus Cristo nós oramos, pedimos que o Senhor abençoe o teu servo mais uma vez, o use mais uma vez, Pai. Obrigado mais uma vez pela viagem que fizemos, culto que tivemos e também pelo culto que os irmãos tiveram aqui. Que o Senhor também o abençoe os irmãos também em Tomazinho, que tiveram o culto também abençoado. Ó Pai, todo o teu povo, obrigado por tudo. No nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Boa noite, meus irmãos. Eu sou em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já agradecendo ao Senhor nessa reunião. Eu até então estava sentindo nada. Eu fui tomar banho para vir, não sei o que aconteceu. Parece que deu uma. Não sei se foi um mau jeito nas costas aqui. Eu não estou podendo nem respirar direito. Quando eu respiro, dói muito. Mas eu estou na dependência de Deus. Não estou reclamando, né? Porque a gente tem que entender que nós somos carne, né? E a carne vai voltar para o pó mesmo. Mas a gente também tem que olhar pelo lado espiritual, porque em tudo o inimigo nos ataca, né? Muitas vezes ele não pode, não consegue ferir nossa alma, está lavada e remida com o sangue de Cristo. E nós temos uma proteção como filho de Deus. E então ele vem muitas vezes atacar nosso corpo, né? Matéria, né? Que a gente sabe que é muito débil, né? O meu irmão estava ali trabalhando, vindo do trabalho, e tantas outras pessoas, né? Uma vez eu estava vendo um vídeo de um padre, e o padre estava até pregando, assim, com veemência, né? E de repente ele caiu morto. E há pouco tempo esse irmão estava cantando também, né? Teve aquele infarto ali, não caiu morto. Foi o último hino que ele cantou, né? Aqui, né? Não vai continuar cantando lá no céu. Não tem problema não, né? Continua cantando lá. Louvado seja Deus, né? Mas, eu estou na dependência de Deus, né? Qualquer coisa, pastor Marcelo, você vem pra cá, né? Enquanto eu estiver aguentando aqui, né? Ou então buscava, rapaz. Eu terminei a mensagem domingo, aí lembrei do pastor Paulo. Às vezes você estava pregando, terminava a mensagem, aí o pastor Paulo vinha para o microfone, pronto. Aí ele começa, né? Começa a falar, aí pronto. Aí virava outra mensagem, né? Aí ele, não, irmão, não olha para o relógio não, olha para o relógio não. Ô irmão, vira esse relógio aí. Vira esse relógio do outro lado. Então, irmão, né? Eu creio que não foi ele, é Deus, né? Ele, falei para o irmão buscar aqui cantar, né, no final, aquele hino, né? O caminho estreito, né? Mas eu vou caminhando, aquele hino, né? Muito bom assim, né? E nós cantamos também aquele hino que a irmã Alzira cantava, mesmo não sabendo ler, ignorante, não sabendo material, cantamos aquele hino também. Você vê como Deus abençoa, né, pastor Marcelo? Às vezes a gente resgata, né? E acaba esquecendo muitas coisas lá de trás, mas
deixando passar, mas na mente de Deus não está esquecida. A gente às vezes tem que resgatar um hino assim e cantar. Você vê como Deus entra em cena, né? Na reunião retrasada também, a gente estava aqui, cantamos aquele hino lá da comunidade S8, vida que nasce da morte, né? Vida que Cristo oferece, o mundo não pode mudar. Coisa tremenda, isso é coisa maravilhosa, né? Então, são coisas que a gente tem que resgatar. Não podemos nos esquecer, né? Tudo vem para nos fazer esquecer das coisas que Deus tem feito por nós. Mas a gente não pode se esquecer, porque se a gente esquece, a gente acaba, como diz o pastor Marcelo falou agora há pouco, a gente acaba se acostumando com o dia a dia, né? Estamos se acostumando e nós temos que sempre trazer à memória o que Deus faz, mas trazer vivenciando, né? Temos um compromisso com Deus e a gente, até hoje, né? É um dia que se comemora aí um tal de Jorge deles aí, né? De São Jorge. E você vê, irmãos, só abrindo um parênteses aqui antes de ler a palavra, cada coisa que Satanás inventa e bota na cabeça do povo, e aquilo vai para o coração deles e fica ali, é uma devoção cega. Eu parei para pensar, hoje, já de manhã cedinho, né? Bem cedo, 5 horas da manhã, por aí, já estavam soltando lá, fogo e tal. Aí eu falei, mas tão cedo assim, aí lembrei, né? Aí o feriado hoje é comemoração do dia aí, como diz ele, São Jorge, né? Aí eu falei assim, poxa, São Jorge, aí é um cavaleiro, né? É um cavaleiro que estava ali com a espada e o cavalo empinado, embaixo de um dragão, ele com a espada na boca do dragão. Meu irmão, a Bíblia fala, né, que a antiga serpente, chamada diabo, dragão, são linguagens figurativas. Dragão até existe, né? Um animal chamado dragão de Komodo, né? Não sei se vocês irmãos já viram, na ilha de Komodo, na Ásia, existe lá um réptil que é chamado dragão de Komodo. Aliás, é um animal perigosíssimo, né? Ele dá uma mordida em outro animal, só dá uma mordidinha, pouca coisa, pão. Aí ele deixa, aí o animal vai, a mordida dele é tão infecciosa que o outro animal morre em pouco tempo. Aí o animal, daqui a pouquinho, andando daqui para ali, começa a fraquejar, cai, aí ele vai lá e devora aquele animal. É o animal todo. Mas, como eles dizem aí, né, um dragão de cauda assim, que cospe fogo, isso aí é uma mitologia, é uma coisa que não existe. Então, um cidadão, um cavaleiro, montado num cavalo, e atacando ali o dragão, uma coisa que não existe. Quer dizer, é uma mentira, né? Mentira, é verdade? Isso não é uma mentira. E o povo acredita nisso, nessa mentira, e é devoto do negócio desse. Gasta dinheiro soltando fogos, comprando. Pô, não sei quanto custa, né? Mas esse negócio de fogos, acredito que não é nada barato isso, né? Liga esse ventilador para mim, cara. Por favor. Estou sentindo um pouco de calor. Não precisa ser muito forte, não. Só um pouquinho para dar uma circulada aqui no ar. Então, crer numa mentira, né? Mas a gente trazendo para dentro das Escrituras, o apóstolo São Paulo, ele disse o seguinte: por eles não crerem na verdade, rejeitar a verdade de Deus enviaria a operação do erro. Que negócio é esse de operação do erro? Operação do erro é o quê? Eles iam crer na mentira como se fosse verdade. Vai dizer para uma pessoa dessa, né? Deus, não estou criticando ninguém, Deus abençoe as pessoas, não é tanta pessoa, mas você vê a essência da coisa, né?
acreditar numa mentira como se fosse verdade. Você olhando por de fora assim, você como é que pode? Mas pode. Pode acontecer. Porque essa é a operação do erro. Porque não estão aceitando mais a verdade, pastor Marcelo. A verdade hoje, né? Eu me lembro que até muitos anos atrás eu preguei uma mensagem chamada A Verdade. Eu tenho gravado lá em casa, né? Tem até em fita cassete, acho que eu passei para o computador também. Às vezes eu fico escutando essas mensagens antigas. Eu tenho no computador, eu tenho no pendrive. Às vezes eu fico escutando essas mensagens antigas dele, né? Tem muitas mensagens lá, né? Do pastor Paulo, enfim, até uma vez eu botei aqui para tocar uma mensagem do pastor Paulo, fez a igreja, num culto, né? Acho que você tinha viajado, botei uma mensagem, foi? Mensagem antiga. Então são mensagens antigas, às vezes eu fico escutando as mensagens, ouvindo, por quê? São coisas que a gente não pode se esquecer, não pode deixar passar isso, porque a verdade é uma coisa rara hoje. É uma coisa rara. Para você achar um pingo de verdade hoje, você tem que, suar frio. Porque existem muitas coisas que são parecidas com a verdade. Para se enganar, né, com uma mentira, como se for a verdade, essa mentira tem que ser muito parecida com a verdade, né, irmão? Se for uma coisa esdrúxula, né? Diferente, ninguém vai acreditar. Você pegar como antigamente, né? Eu estava na casa do meu irmão, Zé Mauro, hoje em dia a impressora é uma coisa muito corriqueira, é impressora. Aí Zé Mauro comprou uma impressora e scanner. Fui fazer um teste. Pegou uma nota de R$10. Botou lá, aí imprimiu essa nota, imprimiu num papel comum, né? A4 ali, imprimiu. Aí recortou direitinho. Aí Zé Mauro sempre foi muito brincalhão, né? E a gente conversando em frente ao portão, eu, ele, mais outro rapaz. Ele pegou aquela nota, dobrou e jogou lá na frente, antes da casa dele. Aí a gente ficou só olhando, né? Aí veio passando um camarada, aí o camarada, dinheiro a pessoa enxerga de longe, né? Pode não enxergar outra coisa, mas dinheiro enxerga de longe. Aí veio passando um camarada, olhou para aquele negócio assim, deve ter dito, uma nota, pela cor, né? É nota de R$10. Aí foi chegando perto, olhou para a gente disfarçando, olhou para um lado, olhou para trás, olhou para o outro, a gente só olhando de rabo de olho, né? E querendo rir, né? Mas não podia rir. Aí ele foi lá, pegou a nota, aí abriu a nota, olhou, quando ele olhou, viu que não tinha nada a ver, né? Uma nota impressa em papel comum, né? Aí passou fora, com a raiva danada, e foi embora. Aí quando ele passou, a gente riu a dessa, né? Então, uma coisa que não tinha nada a ver, né? Diferente, não ia enganar ninguém. Mas tem coisas que são muito parecidas. Uma ocasião, eu estava conversando com um amigo meu, chamado Rui. Aí ele era trabalhava de caixa na Caixa Econômica, lá no bairro de Paraíso, né, São Gonçalo. Aí, uma vez eu fui lá, tinha feito até um serviço para ele, um negócio assim. Aí ele falou assim, rapaz, eu sou, como diz a expressão por aí, macaco velho. Sou experiente, mas um cara me empurrou uma nota de R$50 falsa. Aí ele me mostrou a nota. Rapaz, é muito parecida, pastor Marcelo. Uma nota bem feita, parecida. Para enganar um cara com experiência de anos, enganou o cara. Por quê? Era muito parecida com a verdadeira. Então, uma coisa, para enganar, ela tem que ser muito parecida com a verdadeira. Senão ele não engana. Entendeu?
E a estratégia do mal hoje é ser tão parecida, a doutrina ser tão parecida com a verdade, a ponto de enganar. Existem esses casos que a gente está falando, dessa crença aí, né? Que nesse santo, não estou desprezando as pessoas, mas a gente tem que falar a verdade. A verdade tem que ser falada, tem que ser pregada. Você crê numa mentira, e isso aí também desbanda para outras religiões lá, como orixá, não sei o que lá. Agora, isso aí, no meu entender, é como se fosse entre aspas, uma alusão a Cristo, como vem no cavalo, né? E para vencer. Ele vem lá no capítulo 19 de Apocalipse, né, pastor Marcelo? Ele vem no cavalo, montado, e ele venceu o dragão. Não vai vencer, Jesus Cristo não vai vencer o dragão, já venceu. Que é o dragão, o diabo, né? Simbolizado ali como um dragão, enfim, né? Tipo fazendo uma alusão a Cristo, uma alusão de luxo aí, eles fazem isso, né? Mas o nosso guerreiro não é São Jorge, nosso guerreiro é Cristo. Aleluia! Que Cristo, ele veio, mas ele venceu a morte. Se é que existiu esse Jorge, cadê Jorge? Se ele existiu como homem, já morreu. Jorge ressuscitou? Tem algum relato de Jorge ressuscitou? Não. Então, acabou, morreu. Jesus Cristo morreu porque quis. Porque Deus, ele teve que vir em forma de homem para morrer por nós. Porque Deus é Espírito, pode morrer. Então, Deus se humanizou em Cristo para poder se sacrificar por nós. Mas o que aconteceu no terceiro dia? Jesus ressuscitou. Aleluia! A morte não venceu Jesus. Nem vai vencer você. Eu não sei, Júlio. Eu não sei. Não pode vencer. Porque Jesus venceu a morte. Se ele venceu, nós também somos o quê? Vencedores. Não. Fala de novo. Nós somos o quê? Não. Ah, glória a Deus. Falou ali. Mais do que vencedor. Por aquele que nos amou. Aleluia. Estamos confiados nisso? Nossa fé está depositada nisso? Então vamos prosseguindo mais do que vencedor. Glória a Deus. Amém. Então nós somos mais do que vencedores. E essa vitória que Cristo teve e está tendo a cada dia, Cristo vence pela igreja. Através da igreja. Porque Cristo é o nosso Rei, o nosso Senhor, a nossa majestade é Jesus. Como nós falamos na semana passada, nos caras até rindo. Eles ficam aí com música chamando Jesus de você. É que você é minha casa, você que não tem lá. Que falta de respeito. Chamar Jesus de você. Se a gente fosse dirigir a uma autoridade, a um juiz, desembargador, ou até um delegado de polícia, né? E assim por diante. Vamos supor que a gente vá num fórum, numa audiência. Você vai chegar para o juiz lá, o desembargador, seja lá o que for, você vai dizer assim: ei, cara, eu vim aqui para... O que você quer? Não é assim não, meu amigo. Não é assim não. Tem que chamar Vossa Excelência, meritíssimo, né? Meritíssimo. Que tem um mérito, né? Grande mérito, meritíssimo. Vossa Excelência, né?
como nós lemos aqui no Salmo 119, a excelência da palavra de Deus, da lei de Deus. Então, ao respeito, agora sair daí por aí chamando Jesus de você não, né? Você não é nem a forma original, né? Antigamente era voz me ser, né? Tem muita coisa mudou aí, né? Aí as coisas foram se mudando, a indústria, né? Mudando. Era voz me ser. Era até com mais respeito do que hoje. Voz me ser. Aí voz me ser passou para você. Aí hoje, mesmo que nem você, as pessoas falam mais, né? Fala você. Ah, você não quer não, você não quer não. Uma maneira esquisita de falar. Parece que sem respeito, né? Fazer as coisas de uma forma respeitosa. O senhor, né? O senhor quer. Não, mas não é você para cá, você para lá. Aí, rapaz, não é assim não. Tem que se, as pessoas gostam de ser respeitadas, todo mundo gosta. Quem dirá o Senhor Jesus Cristo? Ele é o nosso rei, ele é a autoridade máxima. Há algum outro nome maior do que o nome de Jesus? Na terra, debaixo da terra, no céu e todo o universo? Existe. Quem acha que existe? Quem acha que o maior nome, a maior autoridade dos céus e na terra, em todo lugar, em todo o universo, o maior nome do universo é de quem? Qual é? Fala mais alto, igreja! Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. É o nome dele. Ele é a autoridade. Ele é o máximo. Ele é o soberano. O irmão Branham, um profeta mensageiro dessa era, ele pregou uma mensagem, até o livro é grosso, essa, bem grosso. O absoluto. Ele é o absoluto. Ele é o todo-poderoso. O profeta Isaías disse: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ué, pode? Ele é poderoso. Pai da eternidade e príncipe da paz. Muitas vezes as pessoas não entendem, irmãos caros. Os profetas estão falando disso. Olha, se o sujeito é pai da eternidade e príncipe da paz, olha, pai subentende-se um pai e um rei, e que o filho é príncipe. Mas Jesus é pai da eternidade e príncipe da paz. Você tem um pai que é Jesus Cristo. Você tem um pai que é Jesus Cristo. As pessoas estão batendo cabeça. Eu estava vendo uma debate, né? Um debate que tem em rádio. E embola tanto com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, que Deus é Espírito, mas tem Espírito Santo. Uma farofa de denominação, uma farofa de ideias. Mas a Bíblia diz que só existe um Deus. Lá no livro do Deuteronômio, capítulo 32, versículo 37, se não me falha a memória, né? Memória de coroa, às vezes faz um bocadinho, né? Ó, Deus falando com Moisés. Deus falava com Moisés de tabela ou falava diretamente? Quem acha? Falava diretamente? Quem acha que falava diretamente? Levanta a mão aí. Não falava diretamente? Deus não falava diretamente com Moisés? Então, o que Deus falou com ele? A ti, Moisés, te foi mostrado. Ih, rapaz, ninguém falou com ele não. Deus mostrou para ele. Que eu sou Deus e mais nenhum Deus comigo. Crede, Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Glória a Deus. Beber uma vinha aqui.
O Senhor vosso Deus é o único Senhor. Então como é que pode ter Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Eu não consigo entender. Para entender isso, tem que ter revelação de Deus. Cartilha religiosa não vai te ensinar isso não. Para entender isso, tem que fazer como o apóstolo São Pedro, na confissão de Pedro, lá no Novo Testamento. Jesus interpelou os apóstolos: quem aí o povo está dizendo que eu sou? Aí Pedro disse assim: estão dizendo aí que o Senhor é um dos profetas, até que é Beelzebub, que é príncipe do demônio, e um monte de coisa. E aí Jesus disse: e vocês? O que vocês estão achando? Vocês estão comigo aí, né? Agarradinho com Jesus, né? Dormia no mesmo lugar que Jesus dormia, comia o que Jesus comia, ouvia as palavras de Jesus. E vocês? Aí Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus: opa, Pedro, quem te revelou isso? Revelou, né? Verbo revelar. Não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Aí você olha, o apóstolo Filipe, se não me engano, Filipe ou Natanael, não sei, acho que Filipe, né? Falhou da mente agora, chegou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus falou assim: ô Filipe, eu estou há tanto tempo com você não me conhece? Como é que Jesus falou que o Pai estava no céu e o Pai era Ele que estava ali? Irmãos, isso aí, precisamos de fé na palavra e revelação da palavra. Um único Deus, nas suas manifestações, segundo o seu plano, desde que Ele criou a terra, os céus e o universo, que Ele criou o homem, já estava na mente de Deus. Quando o homem caiu, pecou, Deus profetizou, Ele mesmo profetizou: da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Ele vai pisar na cabeça da serpente, profetizando de quem? De Jesus Cristo que ia nascer. Deus não poderia vir em forma de Deus para morrer por nós, se sacrificar para nos salvar. Ele teve que se humanizar. Foi lá no ventre de uma virgem, né? Gerou ali uma célula. Ele gerou, misturou com célula, tem ninguém. Gerou aquela célula foi se multiplicando, se formando aquele embrião e tudo mais. Chegou 9 meses, nasceu o Filho de Deus. E os apóstolos, eles entenderam com tanta certeza, principalmente o apóstolo São Paulo, que no livro de Atos, capítulo 20, 29, ele estava ali orientando aqueles anciãos da igreja de Éfeso, no seu início. Ele disse assim: varões, velai por vós mesmos e pela igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Quem sangrou por nós foi Deus. Mas pouco se entende, mas Jesus falou que se Ele não subisse, não enviaria o Espírito Santo. Olha, continue lendo mais um pouquinho do Evangelho de São João. Jesus falou assim: vou mandar o Espírito Santo. Sim, vou mandar o Espírito Santo para vos guiar em toda a verdade. Daqui a pouco ele diz: eu voltarei e estarei em vós.
Ei, rapaz, como é que é esse negócio? É um Deus se manifestando de 3 maneiras, em 3 ministérios. Hoje, eu posso dizer que eu sou pai, né? Tenho 2 filhos, eu também sou avô, certo? Então, eu sou 2 pessoas, um pai e um avô, eu sou a mesma pessoa. Eu, quando tive meus filhos, aí sim, opa, sou pai. Aí nasceram os netos, opa, sou avô. Sou esposo. Não sou 3 pessoas, sou uma pessoa só. Tive o ofício de pai, criei meu filho, aí depois vieram os netos, que a gente acaba criando também, em parte, né? E assim por diante. Então, irmãos, olhe bem, a verdade é uma coisa que está ficando raríssima, pastor Marcelo, hoje. Por quê? A mentira está tomando proporções alarmantes. Se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba engolindo a mentira e está achando que é verdade. Nós precisamos de estar espiritualmente seguros, porque está cheio de mentira aí, está cheio de falso profeta no mundo, está cheio, pastor Marcelo. Um prega de um jeito, outro prega de outro, outro prega daquela forma, outro prega da outra forma. Qual que está verdadeiro? Qual que está falando a verdade? Cada um, mas são maneiras de pensar. Maneira de pensar, não. A Bíblia não nos dá brechas para interpretações particulares. O profeta mensageiro irmão Brana, ele pregou a mensagem: Deus é o seu próprio intérprete. Eu não tenho direito de interpretar a palavra de Deus ao meu bel prazer. Nem pastor Marcelo tem. Chega aqui, interpretar a palavra ao seu bel prazer e dar para a igreja. Não, isso é morte, pastor. Deus tem a sua palavra imutável. A palavra de Deus não pode mudar. Sabe o que Jesus falou? Vocês sabem. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. Glória a Deus. Então deixa passar o céu, passar a terra. As palavras dele não podem passar. Então, essa palavra, né? Essa palavra, ela é uma só. Ela não dá direito a ninguém de interpretar seu bel prazer de forma que lhe convenha, de forma de uma denominação ou doutrinas que convenham à sua denominação ou convenham à sua religião e coisas assim desse tipo. Deus tem a sua palavra e Ele gosta quando a sua palavra é obedecida da forma que ela é e não da forma que as pessoas querem. Cada um quer inventar um jeitinho para resolver isso, dá um jeitinho para isso, dá um jeitinho para aquilo, e tem igrejas e denominações aí para todo lado, igreja de todos os tipos. Às vezes a pessoa diz assim: eu fui naquela igreja, mas não gostei. Eu fui na igreja do pastor da mensagem, não gostei. Eu quero ir para outra. Aí vai para outra, chega lá, acha defeito lá, já defeito aqui, não gostei daquela também não. Vou para outra. Aí vai para outra.
Meu irmão, eu vejo isso aí como o seguinte: se a gente pegar ali a epístola de São Judas, né, que é uma pequena, grande epístola, né, tem um capítulo só, mas fala coisa, velho, muita coisa importante. Judas falou o seguinte: são nuvens secas, sem água, levada por todo o vento de doutrina. Ela está ali por uma conveniência. Aí aparece uma, entre aspas, né, novidade. Uma novidade. Aí, opa, acho que eu vou para lá que é mais legal, que é melhor. Aí começa a achar um monte de defeito. Aquela teoria é isso, acha defeito. Aí vai para outra. Aí fica lá, daqui a pouco aparece uma outra novidade. Ela, não, essa daqui também tem defeito. Vou para outra. Eu quero saber onde que Deus colocou você, onde que Deus me colocou. Você pode estar num local, mas poxa, tem alguns ajustes que tem que acontecer. Ué, igreja, pastor Marcelo, é o hospital. Ninguém aqui é bonzinho, ninguém aqui é santinho. Todos nós estamos precisando de ajuste. Se eu disser que eu não preciso de ajuste, pode botar uma placa nas minhas costas aqui e me chamar de mentiroso. Se eu disser que eu não, eu prego, eu estou aqui. Nada. Nós estamos precisando. A leitura, né, que a gente fez semana passada, do Salmo 119, que tem 176 versículos, né? A gente só conseguiu ler 2. A gente conseguiu ler 2 versículos, né, Oscar? Conseguimos ler 2, né? Mas se a gente começar a ler, vai ver ali o salmista falando das suas dificuldades. Mas mesmo assim, ele não foi rejeitado por Deus, pelo contrário, foi um homem segundo o coração de Deus. Dificuldade, problema, né? A gente tem que se ajustar, a gente se ajuda. Isso aqui é um hospital, Deus está tratando. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar em nós, né? Daqui a pouco a gente vai ser perfeito, nossos corpos vão ser mudados, o que era mortal, né, será imortal, o que era corruptível, né, vai ser incorruptível, né? Se o corpinho aqui morreu, aquele irmão morreu lá, faleceu, daqui uns diazinhos, as minhocas já comeram, estava tudo podre. Ninguém nem sei como chegar perto. Corpinho fraco. Corpinho corruptível, né? Corpo mortal. Mas nós seremos imortais. Glória a Deus. Vamos receber um corpo incorruptível. Não vai mais morrer, não vai mais sentir dor, não vai mais ficar triste, pastor Marcelo. A moça não estava em depressão, estava triste, querendo morrer. É coisa desse mundo, rapaz. Coisa dessa terra. Nós não estamos livres disso aí, não. Precisamos batalhar muito, porque as coisas vêm a toda hora. Ataque do diabo vem toda hora. Não dá trégua. Você pensa assim, poxa, hoje está mais light, mas daqui a pouco vem um problema, daqui a pouco vem uma situação, daqui a pouco vem outra situação, aí você tem que usar a fé. Eu tenho que usar a fé, outro tem que usar a fé, o irmão tem que usar a fé, tem que usar a coragem,
tem que usar ousadia. Por quê? O justo viverá da a alma que desanimar, Deus não tem prazer nela, né? Uma vez eu estava desanimado. Falei, Senhor, misericórdia. Sei o que vai ser de mim. Aí, peguei a Bíblia lá, falei, saber de uma coisa? Peguei a Bíblia. Rapaz. Minha alma está com fome, né? Estou vou pegar a Bíblia lá. Ler a Bíblia. Abri. Aí, já comecei a ler o chicote batendo nas costas. O justo viverá da fé. A alma que desanimar, Deus não tem um prazer nela. Então, aí eu vi aquilo ali, né? A chicotada ardeu, mas veio tão frescor na alma. Oh, graças a Deus. Tem luta, dificuldade, mas você está adorando a Deus da forma certa. Amém. O que Jesus, dialogando com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, e a mulher samaritana, mas Senhor, você tem um entendimento, né, da pessoa, tinha um entendimento, mas ainda não era perfeito. É humano, né? Somos seres humanos. Senhor, mas nós não temos que adorar o Senhor lá em Jerusalém? Jesus falou, olha mulher, o negócio é o seguinte, Deus, né? Os verdadeiros adoradores de Deus adoram o Pai em espírito e em verdade. E Deus está em busca desses adoradores, né? Espírito e verdade. Então, é assim, então não precisa ser aquele negócio. Não, tem que ir lá em Jerusalém, só naquele lugar, só daquele jeito. Não. O negócio é você adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa tal verdade que está tão difícil hoje, né? Mas aqui, ó, aqui é o celular, mas aqui está a palavra, né? Não estou com um livro aqui, mas aqui, a palavra de Deus. Aqui está a palavra. Ó, deixa eu abrir aqui. São 8h10, né, pastor Marcelo? Até que horas? Mais 10 minutos? 20? Para não cansar os irmãos também, né? Ó, vamos então ler um pouco da palavra, senão a gente vai falando, nem tem palavra ainda, né? Semana passada, essa semana, que domingo já é dessa semana, né? Domingo, a gente conseguiu ler aqui 2 versículos, e depois o irmão veio cantar 2 hinos aqui, e eu falei para os Carlos vir, não, vem sim, rapaz, fazer o final aqui, orar, final. Aí negócio de orar, ele pegou umas meia hora. Quando foi? Rapaz, é o Espírito Santo de Deus, irmão. O Espírito Santo de Deus vendo a necessidade da igreja e ouvir a verdade. Quanto mais você ouve a verdade, mais a verdade entra em você e em mim, mais nós ficamos fortes, alicerçados. Olha, irmãos, o nosso rei é Jesus, nosso comandante é Jesus, o Todo-Poderoso Jesus Cristo. E a igreja está comissionada. A igreja tem um ministério sobrenatural na terra, pastor Marcelo. A igreja tem um ministério sobrenatural na terra. A igreja não só vinha aqui assistir culto e cantar hino, não. Nós temos um ministério sobrenatural.
Aqui, quando nós saímos, trabalho, escola, trajeto dentro de ônibus, andando dentro de carro, a igreja está ali com o ministério espiritual. Sabe o que o irmão Branham falou? O americano, né, no mundo se fala business, atividade, negócio. Qual o seu ramo de negócio? Né? Qual a sua profissão? Qual o seu negócio? Né? O inglês disse, it's your occupation. Qual a sua ocupação? Qual o seu negócio? Não é. Tantos negócios que tem por aí. Trabalho com moedas, transação de moedas. O negócio empresarial, construção de uma determinada coisa, fabrica um determinado. Tem tanto tipo de negócio, né? Negócios econômicos e tudo mais. E até os negócios espirituais também, né? Espirituais entre aspas, né? A gente não pode nem chamar de igreja, né, pastor Marcelo? São lojas religiosas, negócios religiosos. Aqui, como toda a casa de Deus, tem o seu lado monetário, claro, é bíblico. Os dízimos, as ofertas, para o sustento da igreja, né? E daqueles que necessitam, isso aí é bíblico. Mas temos que pegar isso aí e levar para o outro lado. Uns não vai, né? Virou um negócio, né? Uma loja religiosa. Jesus Cristo vai voltar, levar sua igreja, e eles vão ficar aí fazendo seus negócios, vendendo suas mercadorias, né? E assim por diante. Mas o profeta disse que o negócio de Deus é usar você. Amém. Glória a Deus. Ela, o irmão levantou a mão lá. Quer ser usado por Deus? Quer ser usado por Deus? E Deus quer te usar também. Deus quer usar você, quer me usar para que o ministério espiritual que a igreja tem seja efetivado. Eles ficam aí, né? Solta seus fogos para Jorge, para não sei o quê, e final de ano, e tudo mais, homenageando e tudo mais. Deixa para lá, irmãos. Deixa para lá. Enquanto isso, nós vamos adorar Deus e fazer a obra que Deus quer que nós façamos. Amém. E agir como Deus quer que a igreja entre em ação. O negócio dele é usar. Chega num lugar, existe uma pessoa doente, ora, e é assim que funciona. Prega para ele com necessidade, prega com amigo. A gente, quando prega, vem logo um monte de coisa para atrapalhar. Eu estava pregando para um moço lá, não consegui nem ter terminado de pregar para ele. Aí chega não tinha ninguém. Aí quando você começa a pregar, Deus começa a trazer, chega um, fala, chama, chega outro, fala, Satanás, para atrapalhar. Mas a gente não pode desanimar. A igreja tem que fazer o papel dela, né? Vamos ler então, irmãos, para me terminar. Depois, se houver possibilidade, a gente vai dar prosseguimento e deixa o Espírito Santo de Deus agir, né, conforme Ele quiser. E Deus quer falar conosco mesmo, então deixa Deus falar. Não sou eu, nem pastor Marcelo, nem ninguém. Mas o Espírito de Deus quer falar conosco. E Ele quer que a igreja entre em ação, né? Sabe o que a palavra de Deus diz? Que a fé sem obras é morta? Não adianta a gente, poxa, rapaz, eu creio na mensagem da hora, na mensagem que Deus enviou através do profeta William Marion Branham. Que mensagem, amém, glória a Deus. Claro,
Essa mensagem é a mensagem que Deus trouxe para preparar a noiva. Foi o mensageiro, o Elias, que veio antes da segunda vinda de Cristo, para preparar o caminho do Senhor, preparar a noiva. Depois a gente pode até ler no livro de Apocalipse 19, né? A noiva se aprontou, glória a Deus. Amém. Ó, então, vamos ler então, irmãos. Vamos ler. Eu acabo falando, emenda uma coisa, outra, né, pastor? Pode ficar sentado. Salmo 119. Aí eu vou terminar já, pastor. A gente leu os dois primeiros versículos, depois leu o 3. O título do texto é A Excelência da Lei do Senhor e a Felicidade daqueles que a observam. Amém. Glória a Deus. Aqui no lugar de lei, a gente facilmente a gente pode, não mudando, né? Mas colocar a palavra, a excelência da palavra do Senhor, porque a lei foi a palavra que Deus trouxe através do profeta Moisés. O assim diz o Senhor, Deus trouxe através do profeta Moisés, e a gente sabe que isso foi no Velho Testamento. Hoje nós temos também a palavra dos apóstolos de Deus, né? Que também foram profetas, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi apóstolo, ele também foi profeta. Aliás, o apóstolo São Paulo, se a gente pode olhar naquele quadro ali, né? Não vai sair evidentemente no vídeo, mas a primeira era da igreja, tipificado no livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3, cartas 7 eras da igreja, Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, estão tipificando 7 eras pelas quais a igreja gentia ia passar. Depois a gente pode entrar mais em detalhes, isso aí a igreja sabe, mas muitas vezes a gente tem que repetir, que alguns às vezes não sabem muito bem, né, pastor Marcelo? E alguém também que vai ver o vídeo depois, pode não entender, né? Então, essas cartas 7 igrejas da Ásia, que eram gentias, estão tipificando ali no livro do Apocalipse 2, capítulo 2 e 3, as 7 eras pelas quais a igreja gentia ia passar. Deus tratou com Israel até um certo ponto, aí depois ele parou de tratar com Israel para poder adentrar o tratamento com a igreja gentia, desde a era de Éfeso até a era de Laodiceia. E depois da era de Laodiceia, Deus voltará a tratar novamente com o povo judeu através das duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11, que são Elias e Moisés. Mas voltando lá, o apóstolo São Paulo, né, que foi o profeta mensageiro da primeira era, ele começou a fundar as igrejinhas de Éfeso e assim por diante, né, Tiatira e tudo mais, né? Ele foi fundando ali. Também era profeta. Ele disse: em parte nós pregamos e em parte nós profetizamos. Por quê? Profetizar é o quê? O que é profecia? Profecia é um homem, um profeta, transmitir a voz de Deus. Ele não concebe, ele não inventa, ele não imagina, ele não deduz nada, mas outro sim, ele ouve a voz de Deus e fala o que Deus falou para que ele fale, né? Fala o que, a vontade de Deus, a voz de Deus, transmite a voz de Deus.
Ele não tem nada dele aqui que ele concebeu, que ele achou, que ele chegou à conclusão 2 mais 2 igual a 4, 4 mais 4 igual a 8. Não. Deus falou de uma maneira e ele transmitiu a mesma palavra que Deus falou com ele. E os profetas, era comum, né, pastor Marcelo? Os profetas, ao terminarem de transmitir uma mensagem de Deus, eles diziam: como assim? Diz o Senhor. Então não era ele, era assim diz o Senhor. O Senhor está falando isso, tá? Então, as palavras de Deus, a lei de Deus, foram palavras que Deus, através de um profeta, transmitiu e foram guardadas. E esse livro, a Bíblia, é um livro eterno, porque são as palavras eternas de Deus. Não pode mudar, ninguém pode torcer, ninguém pode tirar, ninguém pode acrescentar. Está lá no livro do Apocalipse, o último capítulo de Apocalipse. Se alguém acrescentar um ponto, uma vírgula a essa palavra, virá sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar, será tirada dele a parte no reino do céu. Tira um pedacinho só da Bíblia, pastor Marcelo. Essa pessoa nunca chegará ao céu de glória de Deus. Se tirar, viu? Por quê? É aquela história da verdade. Se você tem uma verdade completa, né? Aquela verdade. Se alguém tirar um pedacinho dali, aí vai ficar uma verdade mais ou menos, uma verdade 90%, mas tirou um pedacinho ali, né? Até parece que não tem problema, mas tem. Porque se tirar um pedacinho, opa, perde o direito do reino de Deus. Se não vai para o reino de Deus, vai para onde? Como dizia um apresentador de televisão aí, sentar no colo do capiroto. É isso aí. Então, a verdade de Deus, ela é imutável. E a verdade de Deus, Ele trouxe e sempre traz, e sempre vai trazer, através de um profeta mensageiro. Deus escolheu essa ferramenta para Ele usar, pastor Marcelo. E a ferramenta. Hoje estava falando com um rapaz, mecânico lá perto de casa, e tinha um senhor lá, que é amigo dele lá, conhecido nosso também, estava desmontando lá o carro dele mesmo para trocar uma guarnição, que é uma coifa de uma chamada ponta homocinete, que é uma peça do carro da transmissão. Rasgou e tudo mais. Aí ele falou assim: ih, rapaz, vou ter que tirar isso aqui. Precisa de um alicate que vai lá dentro da peça para abrir a trava e tirar. Aí o mecânico lá, o rapaz lá falou assim: ih, rapaz, eu tenho essa ferramenta, a ferramenta está toda ruim, rapaz. E vai quebrar a cabeça aí e tal. Eu, não tem problema, vai lá em casa que eu te empresto. Não fui lá em casa. Eu saí de lá e fui para casa, e ele chegou lá, emprestei a ferramenta a ele resolveu. Então, tem que ter a ferramenta certa para fazer aquele trabalho. Você não consegue. E a ferramenta que Deus escolheu para transmitir sua palavra foi o profeta de Deus. Tem um monte de falso profeta aí, falando um monte de besteira. Mas tem profeta de Deus, trazendo a palavra de Deus. Uma vez eu até estava pregando com uma pessoa, ela disse assim: irmão, mas Jesus falou o seguinte, que a lei e os profetas duraram até João Batista. Então não tem mais profeta, tem mais profeta. Eu falei: poxa, você nem lê a Bíblia? Como é que você sabe disso? Não, lê a Bíblia. Ah, entendeu? Então vamos lá. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, né?
Ele vai lá no capítulo 11. Tem mais, né? Silas, ele era profeta. Tinha o profeta Ágabo. Não tinha profeta lá? Então são depois de João, né? Como é que Jesus falou que duraria até João? Agora, entendamos. A lei e os profetas da lei. Quando o novo projeto de Deus, um novo pacto, um novo testamento, até um novo testamento, é um novo pacto, veio. Opa, lei, peraí, você teve o seu papel, não vamos jogar você fora não, tá? Tá bom, você teve o seu papel, mas agora é a graça que manda. A salvação é pela lei? Não, né? É pela graça. Dentro dessa graça, também teve profeta. E ainda tem profeta. Deus pode levantar aqui no meio de vocês aí, ó. Um profeta. E profetizar e falar a voz de Deus, quando o profeta é genuinamente de Deus, ele vai transmitir as palavras de Deus, né? Não vai falar nada dele, nem inventar nada, como tem muitos aí também, né? Por isso a gente tem que ter discernimento de espírito, saber o que a gente está ouvindo, entender espiritualmente o que a gente está ouvindo, para não cair na conversa de um falso profeta, nem na conversa do diabo. É isso? Glória a Deus. Já extrapolei o tempo, pastor Marcelo. Mas deixa a gente ler pelo menos os 3 versículos que a gente leu na semana passada. Porque esse salmo aqui, irmãos, eu acho que daria assim para pregar, sei lá, centenas de mensagens, né? Ó, a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Então, excelência, como dissemos na semana passada, existe uma coisa, quando uma coisa é péssima, quando uma coisa é ruim, quando uma coisa é regular, quando uma coisa é boa, muito boa, e quando ela é excelente, já está no mais alto grau. A palavra de Deus é boa? É muito boa? Ou excelente? Excelente. Ele é excelente. Uma palavra que veio do Deus Criador dos céus e da terra para nós, para nos livrar, para nos libertar, para nos fazer caminhar, nos dar graça. Bota excelente nisso. Glória a Deus. A excelência da lei ou da palavra do Senhor. E por consequência, a felicidade daquele que a observa. Você gosta de uma coisa excelente? Gosta de uma coisa boa, né? A gente sempre gosta das coisas melhores, né? Você, por exemplo, vai no sacolão. Aí compra lá tomate, cebola, inhame, né? E outras coisas mais, né? Alface. Aí você vai, aí aquele monte de tomate. R$12 o quilo. Caro, né? 12 quanto o quilo? Primeiro a gente reclama, né? Depois nós colhemos. 12 quanto o quilo? Aí você vai, pega o saquinho, aí você vai pegar aquele que está amassadinho, um furinho de bicho, já soltando meus carocinhos para fora. É esse aí que você pega? Não é esse? É esse que você pega? Não, né? Você vai pegar qual? Mais bonitão. Opa, por aquele lindão lá, chega a brilhar.
vai escolher o melhor. Claro. Há uma tendência nossa a querer o melhor. Você vai lá nas verduras, alface. Aí você vai pegar aquele pezinho de alface tortinho, murchinho. Só falta botar uma placa escrita ali que ninguém quer. Aí lá um molhadinho, né? O rapaz foi lá, molhou. Tá, chega, tá. Grandinho, bonito. Aí você, opa, é isso aqui que eu quero. A gente sempre quer o melhor. Sempre quer as coisas melhores. A excelência, quer as coisas excelentes. Não quer pegar um quebrado, um furado, rasgado. Fica para lá mesmo, acaba virando xepa, né? Como dizem por aí. Quer as coisas melhores. Ó, então, o melhor para nós é a lei do Senhor. É a sua palavra. E a consequência disso é a felicidade daquele que observa. Amém? Amém. Observa essa excelente lei e seja feliz, né? Ó, vou terminar já, pastor Marcelo. Bem-aventurado quer dizer, o que quer dizer bem-aventurado? Feliz, né? Bem-aventurados os que trilham os caminhos reto e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos, eu busco de todo o coração. Não é vir um coração murcho, né? Às vezes a gente vem, né? Vem para a igreja, tá? Vou ver o que Deus tem para mim hoje. Ô, meu irmão, e o que você tem para Deus? Você veio aqui hoje para dar o que para Ele? Dar o seu louvor, a sua adoração, ou veio só para querer bênção? Né? A gente tem que entender também que bênção não quer dizer aprovação de Deus, não. Hein? Eu estou sendo abençoado. Abençoado. Amém, né? Você está sendo abençoado? Amém. Mas será que Deus está te aprovando ou está me aprovando? Né? É aprovação. Que é mais a bênção que o povo de Israel teve lá no deserto? Atravessou o mar vermelho. Que bênção sobrenatural. Estou com fome. Pão caía do céu. Quantos anos ficou maná caindo do céu? Quantos anos? Anos e anos. Estou com sede. Moisés, fere aí a pedra. Fere a pedra. Saiu água. Bebe água à vontade. Bebe. Mas murmuraram. E não foram aprovados não, hein? Na hora de entrar em Canaã, o negócio é chegar lá. Quando a gente está caminhando aqui, estamos caminhando. Já avisando a chegada lá. O negócio é chegar lá. Aqui, vamos passando, vamos seguindo, vamos lutando, vamos caminhando. Mas o negócio é chegar lá. Bênção não é sinal de aprovação de Deus, não. Então, ó, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam o seu testemunho e o buscam de todo o coração. Como é que está o meu coração? Como é que está o seu coração? Totalmente voltado para Ele? Tá? Ele quer receber algo de nós. Não é só vir para buscar bênção. É vir trazer algo para Deus. Sai de casa, pastor Marcelo. Vem para a igreja. Eu vou levar algo para Deus. Vou levar algo para Ele. Vou levar uma oferta de amor para Ele.
meu amor para com Ele, a minha adoração para com Ele, o meu louvor para com Ele. Eu já vou me preparar. Vem, vai chegar lá, deu o que der, deu o que der. Não, pera aí, rapaz. Não é assim não, hein? Já vem preparado para oferecer para Deus alguma coisa. Vem preparado para oferecer, ofereça. Aí, se Ele te abençoar, você te abençoa, né? Aí você vai, poxa, graças a Deus. Eu nem pedi bênção, né? Não vou te ficar pedindo muita bênção. Senhor abençoa. Calma. Deus não sabe o que tem que abençoar? Não sabe, você não. E Ele não abençoa? Abençoa. Mas a gente oferecer para Ele, né? Exaltar, falar coisas para Ele que Ele gosta, né? Ele gosta de ouvir palavras sua, minha, adorando, exaltando Ele. Vamos terminar aqui, já passei até na hora. Meu Deus, perdoa, tá, pastor? Ó, versículo, vamos ler do primeiro nome. Bem-aventurados que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos, eu busco de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Porque tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observasse. Glória a Deus. Vou parar por aqui. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus que a dor não me venceu aqui, né? Mas já foi até embora, não estou nem dor mais. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos ver. Amém, né? Glória a Deus por isso. Nós vamos cantar um hino antes de terminar. Mas já gostaria de falar com os irmãos que no dia 4, né? É isso? No dia 4, irmão, vai cair um sábado. Os irmãos, já falei, alguns irmãos já sabem, né? Os carros, do Rio, vai cair um sábado, os irmãos do Rio vão vir aqui. Então a gente está pretendendo, vai ter um momento de, vamos fazer um almoço aqui num sábado. E depois, mais à tardezinha, vai ter um culto, né? Um culto de louvor, né? Vai ter louvor, claro, né? Os irmãos podem ensaiar. O pastor que vem também, vai dar uma palavra. Vai ter um curso na parte da tarde, depois eles vão voltar para o Rio. Vai ser um companheirismo, né? Como é no sábado, dia 4, é um sábado antes da ceia. Então, eles não têm culto lá pela manhã e nem nós aqui. Então, vai ser mais à vontade no sábado. Então, só para lembrar, falar com os irmãos que ainda não sabem. E aí, Miriam com a irmã lá estão combinando como vai ser um almoço. Parece que é churrasco que vão fazer, não sei. Não está vendo. Mas aí ela está propondo no caso dos irmãos, que se for churrasco, ela veria com os irmãos e ela compraria, né? E depois, né, para que ficasse mais tranquilo. É isso? Para não ter. Deve ter irmão que não tem tempo também, né? Veja, não deu para comprar, não teve, né? Aí ela compra e depois divide. Tá bom? Vamos, isso para o dia 4. Vamos orar para isso. Então, sexta-feira agora nós teremos oração, né? Domingo, pela manhã. O dia 4 é outra semana, né? Então, na outra semana, nós teremos um culto no sábado, aqui, e vai ter um almoço na igreja e vão vir os irmãos do Rio. Ele me disse que já tem 15 pessoas certas para vir, né? Então, é o mínimo. Aí eu ia ver com os carros de Daniel, a gente vai ter que arrumar mais algumas cadeiras para botar, talvez num canto ali, né? Porque, umas 15 pessoas aqui, só os irmãos aqui já ocuparam praticamente. Pode botar os pregadores, porque ele sentado tem espaço. E aí vê se dá para botar mais algumas cadeiras aí, né? Algumas ali, né? E alguns irmãos vêm sentar aqui, né? E vamos ver. Mas eu creio que Deus vai abençoar, né? Então ficou bem entendido assim. Amém? Depois, assim que me iria confirmar com ela,
aí vai passar para os irmãos, né? Eu acredito que vai dar tudo certo. Vamos ficar de pé, vamos cantar um hino, e logo após vamos estar orando. Não é o próximo só ainda não, acho que é o outro, né? É esse próximo Não, só. não. É o outro. É. Agora cai dia. Não, é. Esse agora é o 7. Então, o outro sábado. Vamos ficar de pé cantar esse hino. Semente do sangue, né? 390. Aqui está Fá maior, não sei se. Dá um tom aí para ver se dá para levar, né? Olhando o passado, eu vejo o sangue na arena. Tá. Passado eu vejo sangue na arena. Isso, bata a palma do Senhor. Do vaso de malcredite. Um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais rápido. Como se fosse no vídeo, eu vejo a cena. Vaso de não devorado como Fiquemos de pé, levante suas mãos. Senhor Jesus, te damos graça por mais um culto que o Senhor nos deu, ó Deus. Esse privilégio de participar desse culto, desse louvor, da palavra que ouvimos. E agora o culto termina, Senhor. Eu estava ouvindo que o teu servo pregou ali em Itaperuna. Ele leu a mensagem quando disse que quando você recebe a palavra, células espirituais vão crescendo em você. Então, cada vez você vai chegar naquela estatura de Cristo. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor nos concedeu. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma noite tranquila e um sono de paz, Senhor. E sabemos, Pai, que esses irmãos foram a semente do sangue. Mas agora, Pai, a palavra tem nos trazido a um auge, Senhor, a um nível, Pai, onde a noiva volta a ser a semente, como no dia ali primitivo, a noiva efesiana, ou seja, Cristo na igreja outra vez, para ter a voz de ressurreição e nós irmos no arrebatamento. Senhor, obrigado por tudo. Continue conosco, abençoando, fortalecendo, e que cada irmão vá para casa e dê mais valor ao que Deus tem feito por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, felizes por isso. Muito obrigado por tomar o nosso lugar. E não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe. Dê um abraço, meu irmão. Uma condenação para quem está em ti, Jesus, hoje a vida condena está. Teu sangue me libertou, é sempre prova de Deus, é retima do pecado. Todas as provas que eu já tive, é bendito Senhor, a gente tem que ouvir acusação contra o pecado, coisa do passado tem, querem fazer
Deus.